Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 1000 inscritos. Por favor, nos ajude. Inscreva-se. Para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades, contamos contigo. Por caridade, não deixe de deixar seu like. A menina benigna, flor do sertão, mártir da castidade. Num recanto de terra seca e sol ardente, onde as noites são bordadas com estrelas e os dias pintados por calangos e poeira, nasceu uma menina com nome de bênção, Benigna. Em Santana do Cariri, interior do Ceará, onde o tempo parece caminhar com os pés descalços sobre a terra rachada, a vida de Benigna começou silenciosamente, como o primeiro raio de sol que rasga a madrugada. Desde bebê, ela carregava no olhar uma serenidade difícil de explicar. Era filha da pobreza. Sim, mas de uma pobreza que não empobrece a alma. Seus pais, trabalhadores humildes, enfrentavam a secura e a luta do sertão com dignidade. Mas a menina, ainda em tenra idade, ficou órfã, uma perda que teria endurecido o coração de muitos, mas que pareceu tornar o dela ainda mais doce. Criada por parentes, cresceu entre mãos calejadas e orações sussurradas ao entardecer. Benigna era uma criança quieta, mas não apagada. Sua presença era leve, como a brisa que chega sem fazer alarde e, quando percebida, já acalmou tudo ao redor. Ela ajudava nos afazeres do lar, ia buscar água na cacimba, participava da colheita do milho, mas nada disso parecia tirar dela a pureza do olhar. Seus pés pequenos deixavam pegadas no barro seco, mas sua alma caminhava em direção ao divino desde cedo. A fé para ela não era ensinada, era vivida. Sentia a Deus nas folhas dos cajueiros, no canto distante dos galos, no cheiro do pão de milho recém-assado. Orava com intensidade, mas sem alarde. Amava as aulas de catequese e tinha um respeito profundo pela Eucaristia. Quando comungava, seus olhos se enchiam de um brilho que deixava os mais velhos comovidos. Era como se ali, naquele momento, ela visse algo que os outros não viam. Benigna cresceu com um senso de pureza raro. Sua castidade não era imposta por regras, mas nascia da convicção íntima de que o corpo é templo e a alma, morada sagrada. Ela acreditava que amar era respeitar e que o amor de Deus era o maior de todos. Essa consciência espiritual, tão grande para alguém tão pequena, fez dela uma menina diferente, não melhor, mas profundamente íntegra. Uma dessas presenças que, mesmo caladas, ensinam. Aos 13 anos, sua rotina ainda era a de uma menina do interior. Acordava cedo, ia à escola, rezava, ajudava em casa. Mas uma sombra começou a pairar sobre seu caminho. Um jovem chamado Raul, alguns anos mais velho, começou a se interessar por ela. Mas seu interesse não era puro. Era movido por desejo e não por amor. Benigna percebeu isso cedo. O instinto da pureza reconhece quando algo tenta profanar o que é sagrado. Raul passou a persegui-la. Esperava-a em caminhos vazios, fazia convites, deixava bilhetes. Benigna, com firmeza, recusava. Sempre com respeito, mas sem hesitação. Disse não. Disse não de novo. E de novo. Mudou de trajeto, mudou de escola, buscou proteção, mas a sombra não desistia. Era como se sua luz incomodasse. E de fato incomodava. Porque a pureza de Benigna era resistência. E resistir, às vezes, provoca fúria nos que querem dominar. Na manhã de 24 de outubro de 1941, Benigna saiu para buscar água. Levava o balde com as mãos finas e o coração leve, como de costume. A cacimba era perto, mas naquele dia a solidão pesava mais. Raul a esperava escondido. O que se passou ali é uma ferida que a terra jamais esqueceu. Ele tentou forçá-la, e ela lutou. Não com armas, mas com dignidade. Seu corpo se debateu, mas sua alma jamais cedeu. Foi golpeada com um facão. 4 vezes. Cada golpe, uma tentativa de calar sua pureza. Benigna caiu. O sangue misturou-se ao barro. O terço caiu da mão. Mas naquele instante, o céu silenciou. Uma vida interrompida. Sim, mas uma luz acesa para sempre. Naquele chão manchado, nascia uma mártir. Morreu por resistir. Morreu por dizer não. Morreu por manter intacta sua essência. Seu corpo foi encontrado por familiares e amigos. A comoção tomou conta do povoado.
Enterraram-na com o vestido branco, como se fosse uma noiva. E de fato era, noiva de Cristo, noiva da eternidade. A menina que morreu para não ser violentada tornou-se símbolo de pureza, coragem e fé. Aos poucos, sua história se espalhou. Não pela força da notícia, mas pelo sopro da fé. Pessoas começaram a relatar sonhos com ela. Visões, curas, transformações. Benigna passava a ser invocada por mulheres, mães, crianças, jovens em desespero. O povo lhe deu o título que melhor a representava, heroína da castidade. E onde havia dor, passou a haver esperança. O tempo, que tudo transforma, não apagou sua memória. Ao contrário, fortaleceu-a. Com o passar das décadas, o Brasil passou a conhecer a menina do sertão. Sua beatificação foi um marco, mas o reconhecimento do povo veio antes. O povo sabia, sentia, venerava. Com a fama de santidade consolidada, a cidade se organizou para homenageá-la. Construíram um santuário, criaram romarias, trilhas devocionais. E ergueram uma estátua. Grande, imponente, 20 metros de altura. Uma benigna gigante, olhando o sertão. Era o símbolo da fé de um povo inteiro. Mas quando a estátua foi revelada, surgiram reações. Muitos se emocionaram, mas outros se espantaram. Diziam que o rosto estava distante da doçura que conheciam, que os traços eram estranhos, que a imagem não fazia jus à menina que tanto significava. Alguns a chamaram de feia, outros, de desproporcional. A crítica virou clamor. E o clamor, polêmica. Surgiram petições pedindo a troca da estátua. Campanhas, debates. Uns defendiam a arte como expressão. Outros exigiam mais fidelidade à figura de Benigna. O que era para ser homenagem virou discórdia. E no meio disso, a pergunta: que imagem realmente representa um santo? A resposta, talvez, esteja no silêncio. Porque Benigna não está no concreto. Está na memória. Está na fé de quem reza. No joelho que se dobra. No terço que se aperta. No não que uma menina aprende a dizer para proteger sua dignidade. A estátua pode ser refeita, redesenhada, reinterpretada. Mas a verdadeira imagem de Benigna vive no coração do povo. Hoje, milhares caminham por suas trilhas. Sobem morros, enfrentam o sol, levam flores. Rezam diante da imagem, mesmo que não agrade a todos, porque sabem que o que importa é a essência. Benigna não morreu para ser lembrada como mármore. Morreu para ser inspiração. Para mostrar que há força na delicadeza. Que há heroísmo na recusa. Que há santidade na escolha. Crianças aprendem seu nome como se fosse o de uma irmã. Jovens a veem como exemplo. Mães a invocam como protetora. E todo o povo a guarda como relíquia viva. Seu túmulo é lugar de milagres. Sua história, uma oração. Sua vida, uma luz. E sua morte, uma flor que floresceu entre pedras. Benigna é mais que santa. É símbolo. É grito. É silêncio. É ternura. É escudo. Uma menina que venceu a morte com pureza. E que hoje, mesmo com as disputas sobre como deve ser representada, permanece intocável. Porque quem vive em Deus não pode ser diminuído por concreto mal moldado. E porque a beleza de um santo não está nos traços, mas no amor que deixa na terra.